Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como achar a maior substring comum entre duas strings. Isso é, imagina que a gente tem essas duas strings que estão aqui na tela e o que a gente quer achar é a maior sequência de caracteres, né? Essa sequência de caracteres ela é contínua e que ela esteja presente nas duas strings. Então, nesse exemplo, o que a gente iria achar, a maior sequência que a gente tem seria essa BA, BC, que ela está comum nas duas. Uma é a parte final da string, da primeira string, e a parte inicial da segunda string. Então, como é que é a ideia de um algoritmo para procurar essas duas strings? A ideia é a seguinte: se as duas strings estão válidas, bom, primeiro, a gente vai criar uma matriz que vai dizer quantos caracteres a gente tem em comum entre as duas strings. Então, na coluna a gente vai colocar a sequência que cresce a uma das strings, né? No caso é a string AB, ABC, e na outra é a string BA, BC, AD. Né? E na linha, nas colunas, seria essa a segunda string. Por que isso? Porque a gente consegue aqui analisar, essa representação permite a gente ver melhor como é que a gente estaria guardando quantos caracteres estão em sequência. Então, um caso simples é, se as duas strings estão vazias, a gente sabe que tem 0 caracteres, que é o que está sendo mostrado nessa primeira célula. E se a gente acrescentar, quer dizer, mantendo a string que está escrita aqui em linhas, se a gente for acrescentando os caracteres da string que está em colunas, a gente vê também que, como a gente estaria comparando uma string, por exemplo, uma que tem só B com vazio, a gente tem 0 caracteres. Se a gente acrescentar o caractere A, continua 0. Então, quer dizer, não importa como eu cresça a string, se eu estou comparando com uma string vazia, eu sempre tenho 0 caracteres em comum. É a mesma coisa se eu, ao invés de crescer a string que está aqui escrita em coluna, eu crescer só a string que está em linha, comparado com a string vazia, eu também vou ter tamanho 0. Bom, então, essa é uma situação que é óbvia e é o caso básico da nossa análise. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu poderia, então, crescer a string que está em coluna ou crescer a string que está em linha. Vou considerar, então, que eu vou crescer a string que está escrita nas colunas. Então, por exemplo, eu vou comparar agora o caractere B, que é o primeiro caractere dessa string que está em colunas, com os caracteres da string que está em linhas. Então, B comparado com A continua 0. B comparado com B, eu tenho um caractere. B comparado com A é 0, B com B é 1, B com C é 0. E agora eu acrescento Então, sim, já que eu terminei de comparar todos os caracteres da string vertical, eu vou acrescentar mais um caractere na string da horizontal. Então agora eu tenho BA. Como é que eu vou comparar agora? A mesma ideia. Imagina agora que eu estou acrescentando o B, o A. Vou comparar o A com o primeiro A. Ok, então eu tenho
um caractere comum. Um A com B. O A é diferente de B. Então, eu tenho 0 caracteres na sequência. Nesse caso seguinte, eu estou acrescentando o A. Achei um A. Só que agora eu posso comparar na diagonal aqui. Eu verifico esse número na diagonal, que é da letra anterior, e eu vejo que, olha, logo antes eu tenho um caractere em comum. Então aqui eu sei, na verdade, que além do A ser comum, eu ainda tinha um caractere anterior. Então, na verdade, eu tenho o 1 do A e mais o 1 do B, o que me diz que agora eu tenho 2 caracteres em comum. E a situação é a mesma, né? Então agora eu comparo o A com o B, eu sei que é diferente, o A com C eu sei que é diferente, então esses dois aqui são 0. Se eu acrescentar agora a terceira letra, o que eu vou fazer? O B com A eu sei que é diferente, não achei. O B com B é igual, e agora eu olho na diagonal, aqui, ó, opa, então eu sei que eu já tinha um A antes. Então agora eu sei que eu tenho uma sequência AB que é válida. Então agora eu tenho 2 caracteres na sequência. Comparo B com A. A é diferente, então deu 0. Comparo B com B. Olha, deu igual. Então, nesse caso, eu posso pegar e verificar também na diagonal. Olha, além de eu ter achado os dois Bs iguais, eu verifiquei aqui que não. Além de eu ter esse B, eu tinha antes 2 caracteres na sequência que já eram iguais. Então, aqui eu tenho 3 caracteres na sequência. Por quê? Eu consegui identificar, então, agora que eu tenho BAB é comum com BAB da outra string. Vamos acrescentar o C. Se eu comparar o C com os outros, vai dar tudo diferente, porque eu tenho só A e B aqui. Só na última linha é que eu sei que eu tenho o C daqui é igual a esse C, e eu olhando na diagonal eu vejo, opa, que eu já tinha 3 caracteres na sequência que eram comuns. Então, na verdade, eu sei agora que eu tenho 3 caracteres na sequência que são comuns, mais o C. Então, eu tenho um resultado de 4 caracteres na sequência que são comuns. Isso aqui, então, me permite, com essa tabela aqui, a gente pode ver, então, que eu consigo não só saber quantos caracteres eu tenho na sequência, mas se eu seguir na diagonal, eu consigo achar qual é a sequência que faz com que é comum entre as duas strings. Então, vamos acrescentar o A agora, e eu vou ver que, nesse caso desse A, ele só vai bater com os As que estão nessa string da vertical. Porque, na verdade, se eu comparar todas as diagonais, eu não tenho nenhuma diagonal comum, eu nunca vou ter uma situação, quer dizer, eu estou percebendo aqui pela matriz que eu já não vou ter uma situação que eu tenha CA na outra string. E se a gente der uma olhada na string, realmente não existe nenhum CA. E se eu acrescentar um D, tudo vai dar diferente, porque na verdade não tem, tudo vai dar 0, porque na verdade nem tem D na string que está na vertical. Então, eu consigo perceber aqui que é a string, então, que a gente tem em comum, são esses caracteres que estão marcados em laranja, então, para eu saber qual é a sequência comum, como eu estava crescendo pelas colunas, eu posso ver que na última
né, no último conjunto, qual que tem o maior número, e com base nisso, aonde eu achar o maior número dessa matriz, agora basta eu seguir na diagonal que eu tenho, que eu sei não só que a maior sequência tem 4 caracteres, mas também que ela é, na verdade, BABC. Com isso, então, eu consigo montar a equação de recorrência para resolver esse problema, que é toda vez que o x e o y, né, que a string x, por exemplo, aqui está na vertical, e a string y, por exemplo, aqui está na horizontal, quando os caracteres delas batem, o que eu tenho que analisar é o que eu já tinha na diagonal, né, na diagonal subindo, por isso que aqui está i menos 1, e como bateu, eu acrescento o mais 1. Então, era o que eu tinha antes, na diagonal, mais 1, que era exatamente o que a gente viu aqui. Para cada um desses que bateu, a gente tem o mais 1, que é, por exemplo, nesse caso, o B que bateu, mais o diagonal anterior. E isso vale para tudo. Então, assim, mesmo por esse caso do primeiro aqui, eu sei que antes não tinha nada, porque o diagonal é 0. E se eles são diferentes, obviamente eu não tenho que acrescentar, quer dizer, a sequência foi quebrada, então a quantidade de caracteres em comum é 0. E agora a gente pode dar uma olhada no código. Bom, agora que a gente viu o exemplo, fica um pouco mais fácil da gente entender o código. Eu estou mostrando aqui o código em Python. Ele está escrito no notebook do Jupyter. Então a ideia, ele é um algoritmo relativamente simples. A ideia então é implementar essa equação de recorrência. O importante aqui a gente já viu como é que essa equação funciona, Então, assim, toda vez que a gente identifica que tem um caractere que bate entre as duas strings, a gente armazena isso na nossa matriz auxiliar, e o valor que a gente armazena é o 1, que corresponde exatamente a essa equivalência, e avalia para o valor anterior, que é a diagonal, o elemento que está na diagonal, uma coluna para trás e uma linha para cima, e nele a gente verifica quantos caracteres que já existiam, soma com esse 1 e a gente tem então quantos caracteres que a gente tem na sequência. E o caso básico que a gente tem é quando as strings estão vazias, quando pelo menos uma das strings está vazia, obviamente a quantidade de caracteres que bate é 0. E a gente sabe então que o que a gente tem que fazer é ir crescendo uma string. Então, a gente ir crescendo a string a partir da esquerda para a direita, Quer dizer, pegar o primeiro caractere e ir seguindo até o último num loop. Então, como é que é o código? Deixa eu ver se dá para colocar ele todo aqui. A ideia, posso pôr um pouco maior também, Eu perco um pouco do código, mas fica mais fácil de ver.
Então a ideia é eu crio a minha matriz que vai guardar a posição, né? Quantos caracteres que eu tenho identificados na sequência para as duas strings. Aqui a minha string, uma chama x, outra chama y, e m e n são os tamanhos das duas. Então o que eu estou fazendo aqui é criar uma matriz n mais 1, m mais 1, toda de zero, toda com zero. Eu já ganho aqui nessa inicialização os casos base, né? E é n mais 1 porque eu tenho aquela linha e coluna adicional que corresponde às strings vazias. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das strings, eu vou caminhar nela um por um e comparar ela nesse loop interno com a outra string completa. Então é o mesmo procedimento que a gente viu nos slides. E a implementação da comparação é relativamente simples. Nota aqui que eu estou começando ambos com 1, porque o caso base de 0 eu já preenchi aqui em cima todo ele como 0. Então se eu for comparar i menos 1 quando o valor de i ou de j é 1, eu vou estar pegando o i de 0 e esse de 0 já está preenchido aqui em cima como 0, que eu sei que com a string vazia eu tenho 0 caracteres na sequência. Então, eu variando para a string y, né, quer dizer, comparando o valor de um caractere da string x com toda a string y, que é o que esse loop vai fazer, o que eu tenho que fazer é simplesmente comparar se eu achei dois caracteres equivalentes e se eu achei é exatamente uma repetição daquela linha da equação de recorrência, que é, eu acrescento, eu sei que para aquela posição ij eu tenho um elemento que corresponde a essa igualdade mais a quantidade que eu já identifiquei anteriormente, que é o valor que está na diagonal, uma coluna para a esquerda, uma linha para cima. E com isso, eu consigo fazer achar qual é a maior sequência possível, né? A maior sequência que existe entre as duas strings. E eu poderia ter feito único e exclusivamente essa parte, né, do loop, e depois de ter preenchido a matriz, avaliado, procurado em cima dela, né, qual que é o maior valor. E aqui, para ganhar tempo, na verdade, o que eu fiz foi criar uma variável adicional que me dá qual que é o maior valor, né, a maior sequência que eu identifiquei. Então aqui o que eu vou fazer é, toda vez que eu atualizo, né, que eu acho algum valor, né, quer dizer, que existe um caractere que bate de uma string que bate com o outro, eu comparo para ver se a sequência que eu achei até agora é maior do que aquela que eu já tinha identificado. Se essa nova sequência ela é maior, então eu guardo esses dois valores, quer dizer, eu guardo qual que é o maior comprimento que eu já tive até agora e qual que é o último caractere que eu achei. Eu sabendo qual que é o último caractere é fácil, porque agora é só eu seguir na diagonal para cima que eu consigo achar qual que é a sequência. Além disso, eu acrescentei aqui uma parte do código só para poder
imprimir a matriz para a gente poder enxergar ela na hora que executa o código. Então, deixa eu começar a executar. A primeira linha que eu tenho que executar é justamente essa. Só limpar tudo para vocês perceberem que eu estou executando cada linha. Então, apareceu o númerozinho 1 aqui, quer dizer que ele executou essa. Quer dizer que os outros estão vazios. Aqui ele identificou então que ele está retornando aqui qual que é o maior comprimento, 2, e qual é a string que eu achei em comum. Como eu sei o último, eu só tenho que voltar max len e eu consigo achar. Então, na verdade aqui, como ele achou o B, eu só tenho que achar a substring que volta para trás, que é o de tamanho 2. Então, quer dizer, na verdade, aqui como eu estou fazendo x, eu estou comparando com essa aqui, né? Então eu estou buscando esse pedaço. Se eu colocar aqui verbose igual a true, o que ele vai fazer é gerar para mim essa matriz, e aqui eu sei exatamente que ele achou esse trechinho que é composto por esse número 2 e esse número 1, e ele achou a parte comum. Executando a outra, que é o exemplo que estava no nosso slide, ele monta a matriz, ele vai identificar aqui que é 4, e o que ele vai fazer é exatamente isso. Como ele achou, como ele guardou esse índice, ele sabe que ele só tem que voltar 4. Que ele tem que só pegar uma string de 4, incluindo o último, e aí ele tem qual que é a maior string comum entre as duas strings. Esse programa ele é relativamente simples, e a gente vai ver depois num próximo vídeo, que eu devo colocar em breve, que é uma variação desse algoritmo. Ele é um pouco mais complexo. A diferença é que, em vez de a gente estar tratando uma substring, a gente vai estar trabalhando com uma sequência. A diferença da sequência para a substring é que a string ela tem que ser contínua, né? Os caracteres têm que estar contínuos, e no caso de uma substring, se por exemplo eu tivesse uma outra letra enfiada aqui no meio, ele ainda continuaria achando BA, BC entre as duas strings. Tá ok? Então vejo vocês numa próxima.